Pessoal, hoje a nossa entrevista com um parlamentar foi gravada. Mais cedo eu entrevistei a senadora do Rio Grande do Norte pelo PROS, a Zenaide Maia. Conversamos sobre a atuação dela na equipe de Indústria, Comércio e Serviços na transição do governo Lula, entre outros assuntos. Vamos acompanhar. Senadora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma ótima tarde para a senhora. Eu já gostaria de perguntar, né? Ontem a senhora foi convocada para integrar a equipe de Indústria, Comércio e Serviços na transição do governo Lula. Em primeiro lugar, a senhora já esperava essa indicação? E, na tua visão, qual será o maior desafio nesse cargo? Não esperava, mas fiquei muito honrada, Larissa, pelo convite, até porque nós, mulheres, na maioria das vezes, não conseguimos muito espaço para tratar de economia, né? Aí, de repente, eu sou convidada para integrar um grupo de indústria, comércio e serviço e me coloquei à disposição para ajudar nesses setores que a gente sabe que é muito importante na geração de emprego e renda. Sim, sem dúvida, senadora, muito importante mesmo. Agora falando mais da equipe, né? A senhora já sabe quais serão os principais focos de trabalho para esses setores, né, para aquecer a economia aqui no Brasil? Olha, na verdade, nós parlamentares da transição, a gente tem o papel de fazer a intermediação entre os técnicos da transição e o Congresso Nacional. Nós temos uma equipe técnica que já começou a trabalhar, mas nós parlamentares, que até agora eu estou vendo Zé Neto, da Bahia, e Sidney Leite, do Amazonas. Mas a equipe técnica já vem trabalhando. Nós vamos ter a primeira reunião na próxima semana com essa equipe técnica, que, na verdade, vai dar um diagnóstico para a gente, porque o papel do parlamentar nessa equipe de transição é justamente intermediar. Os técnicos, no caso desse nosso setor, vão mostrar os gargalos que existem para a nossa indústria não estar crescendo, essa recuperação da indústria, comércio e serviços. E a gente mostrar as soluções que temos, o que o Congresso pode ajudar nisso aí. Tá certo, senadora. Agora eu vi que a senhora é bem engajada também nas pautas de combate à fome, desemprego. O que podemos esperar da tua participação nesses tópicos, né? Só que agora, nesse próximo governo, no governo Lula, quais são os planos e projetos? Olha, os planos e projetos, hoje, inclusive, a gente teve uma reunião grande com o presidente eleito Alckmin e a presidente do PT, Gleisi, todas as lideranças praticamente, os partidos, tinham uns 15 partidos lá, a gente sabe da necessidade, eu sempre tenho esse olhar diferenciado. Então, o que é que me liga a esses setores, que eu sou médica de formação, e geralmente fico nessas partes sociais, mas a gente sabe que todo o assunto que é para gerar emprego e renda, é justamente a gente trabalhar para tirar as pessoas da extrema pobreza. Nós temos que reconstituir, na verdade, recompor esse orçamento, porque os mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras desses, mais de 10 milhões são crianças, eles não estão com fome ou numa fila do SUS esperando uma cirurgia, eles não são culpados. Na verdade, foram decisões políticas que deixaram essas pessoas na extrema pobreza. E eu costumo dizer isso. Então, esse é um setor que você me falou e que eu achei muito importante, porque esses setores, na verdade, têm um papel importante para a gente diminuir o número de pessoas que necessitam de Bolsa Família. Agora, uma vez a senhora publicou nas redes sociais que o teto de gastos, né, tira o dinheiro de áreas essenciais. E aí na postagem a senhora deu o exemplo do sistema de saúde. Esse teto é um assunto bastante comentado nos últimos dias devido à PEC de transição, que pretende aumentar o teto e até mesmo tirar alguns projetos dele, né? Qual é a análise da senhora sobre esse teto de gastos, né? E outra pergunta, a senhora acha que a PEC vai passar com facilidade no Congresso? Inclusive, depois gostaria que a senhora falasse para a gente quais seriam os benefícios da aprovação da PEC de transição. Eu fui contra o congelamento, ou seja, a PEC de teto. Na época do teto, eu era até deputada federal,
Os gastos primários, olhei, nunca vi na história nenhum país do mundo, eu olhei até a Grécia, porque você lembra daquela situação crítica da Grécia, nenhum país do mundo botou na sua Constituição que não ia aumentar os recursos para a saúde, educação, porque nós estamos nessa situação hoje, tendo que fazer uma mudança na Constituição. Larissa, o que me chamava a atenção, a gente já tem um SUS subfinanciado, eu como médica vi esse olhar. Eu sou médica da universidade e durante 20 anos, mais de 20 anos que eu trabalhei na universidade, eu vi muita gente morrer de morte evitável porque não tinha um leito de UTI urgente, porque não fazia um exame, ou seja, era morte evitável. Então, nós estamos numa situação, mais uma vez, bem para isso. Inclusive, o que a gente está propondo é essa recomposição do orçamento, porque está faltando recursos no SUS. A gente sabe que com essa PEC do teto, foram retiradas até agora, de 2017 para cá, 70 bilhões de um SUS que já era subfinanciado. Agora, por exemplo, eu estava olhando a assistência social, gente, foi cortado 96% do orçamento. E o mais interessante é que os dois candidatos, todos dois, prometeram em campanha os R$ 600 do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, como é chamado atualmente. É necessário a gente tirar do teto isso aí. Nós vamos deixar mais de 30 milhões com fome sem esse Bolsa Família. Faço um apelo aos colegas parlamentares que toda vida que estiver pensando em votar contra essa reconstituição, que a gente diz, do orçamento, sim, se lembre que uma hora dessa, muitas vezes a gente reunida, tem milhares, no mínimo 10 milhões de crianças com fome. Nós não estamos falando aqui e precisa investir. Porque temos tanta gente precisando de Bolsa Família? Porque não estamos investindo na educação, a reconstituição do recurso da saúde. Tem ideia do que é a retirada dessa farmácia popular? A farmácia popular é a que dá o direito, o cidadão com hipertensão, diabetes, asma. Vou dar um exemplo aqui da diabetes. Nós estamos vendo, e a mídia mostra isso, milhares de brasileiros numa fila para amputar um membro, e não tenha dúvida que é porque a diabetes dele não está sendo tratada. Então, recompor isso aí é evitar que a gente tenha filas de brasileiros e brasileiras perdendo membros e muitas vezes morrendo de morte evitável. Esses 175 bilhões, o Bolsa Família, mais os 150 para crianças menores de 6 anos, a recomposição da merenda escolar, dos recursos do SUS, da educação e, quem sabe, algo para investir na geração de emprego e renda. Eu nunca vi nenhum país do mundo, se vocês olharem, podem olhar na história, sair de uma crise econômica sem um investimento estatal. Qualquer história de crise econômica teve que ter um investimento estatal. Isso não quer dizer que o único investimento seja o estatal, mas ninguém sai de uma crise econômica sem um investimento estatal. Também uma discussão a respeito do prazo de validade, né, dessa PEC da transição. Há quem defenda aí o limite de 1 ano, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defende os 4 anos. Qual que é a tua avaliação? Isso, a gente sabe que a causa da fome, disso tudo, não se resolve em 1 ano. Só acho que o Congresso Nacional, se essas pessoas estão com fome, sem recursos para se tratar no SUS, temos que reconhecer que a culpa não é deles. Foram decisões políticas que levaram essas pessoas ao estado que estão hoje. Nós não temos no mínimo que recompor. Já temos um diagnóstico, seja qual for a política que está sendo feita, está errada. E a senhora acha que a PEC da transição vai passar facilmente pelo Congresso? Não é facilmente, porque a gente sabe que PEC nunca é facilmente. Mas eu gostaria de lembrar, a gente aprovou essa PEC, mas a gente tem que ter um olhar diferenciado humano, lembrar, quando a gente está votando ali, a gente está tentando salvar vidas.
porque senão nós vamos ter hospitais infantis lotados de crianças que o diagnóstico, na maioria, vai ser fome, desnutrição e outra doença subsequente. Para a gente finalizar, a senhora tem participado de discussões sobre o combate de agrotóxicos, né, na Comissão de Agricultura do Senado. Agora, na transição de governo, a senhora pretende incluir esse assunto do agronegócio? Que projetos que podemos esperar relacionados a esse ponto que tanto influencia na economia, né, do nosso país? A gente está falando aí do agro, que é tão importante para o Brasil. O agro é importantíssimo, que não há necessidade da gente tirar a titularidade a liberar agrotóxicos, tirando a Anvisa, dando esse controle ao Ministério da Agricultura. Por quê? A maioria das pessoas, Larissa, não sabe que qualquer medicamento ou alimento para ir para a prateleira, uma vacina para você adquirir, ela passa pelo crivo da saúde. Então, você tirar a autonomia da Anvisa, a autonomia do meio ambiente e o que eles alegam que demora a autorização para a utilização desses agrotóxicos, na verdade, o que está faltando são técnicos. E a gente sabe que isso não é uma condição sine qua non. Nosso agronegócio não parou de crescer por esse atraso que eles dizem na liberação de novos agrotóxicos. Nós tivemos, em menos de 4 anos, mais de 1.800 novos agrotóxicos aprovados. Os agrotóxicos têm efeitos colaterais graves. Hoje eles são descritos como teratogênico, aquele que deforma já a criança na barriga da mãe, são abortivos e a curto, médio e longo prazo são cancerígenos. Nós não estamos atrapalhando. Larissa, não sei se você olhou sobre o agronegócio, eu vi a comemoração que nós temos mais cabeça de gado, que a gente chama de reis, do que os 220 milhões de habitantes. Pela primeira vez, a gente tem mais cabeça de gado do que habitante nesse país. Segundo, nós temos uma previsão de safra de grãos previsto em mais de 300 milhões de toneladas. Então, não é aumentando os agrotóxicos. Nada contra o agronegócio, que é responsável pelo PIB, com isso tudo. Agora, a gente tem que ter um olhar diferenciado para a vida. Outra coisa, quando a gente fala em agrotóxico, não é uma responsabilidade, você não está se responsabilizando por um grupo pequeno, é pela saúde coletiva. Isso não pode ser tirado da vigilância sanitária e do Sistema Único de Saúde. A senhora pretende, então, colaborar também com o agronegócio na transição de governos, ou esse assunto fica mesmo no trabalho no Senado Federal? Eu sempre digo para eles, o presidente da comissão, Arci Gugas, que é meu amigo, eu digo assim, não há necessidade. Vocês aprovaram quase 2.000 novos agrotóxicos. E ele me diz assim, se a senhora acha que é tão danoso à saúde, por que os outros países importam nossos grãos? Que para eles é melhor que a gente pulverize as nossas terras, que quando chove vão para os rios e eles comprem nossos produtos com crivo. Eles têm critérios, tem que ter uma percentagem máxima de presença daqueles agrotóxicos. E lembrando que o agronegócio, ele sempre teve um subsídio. Pouca gente sabe, mas eu nem sabia, o Valor Econômico mostrou em 2019 a isenção de impostos sobre a importação de agrotóxico é altíssima. Só em 2019 era quase 15 bilhões de reais que o Brasil deixava de arrecadar para cuidar dos pacientes, pelo menos para ir para o SUS, Larissa. Perfeito, muito obrigada, senadora Zenaide Maia, senadora do Rio Grande do Norte. Te agradeço muito e desejamos um excelente trabalho agora também na transição de governo, senadora. Eu que agradeço.